Temporais que atingiram Criciúma nos últimos dias deixaram prejuízos na cidade. O bairro da Juventude abre vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. Ideias completam um mês à frente do Hospital Materno Infantil Santa Catarina e entidades organizadas irão avaliar desempenho do Instituto. Após sequência de quedas, dólar volta a subir, porém, situação continua favorável para quem deseja importar ou viajar para o exterior. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Nos últimos dias, Criciúma vem sendo castigada com temporais. Os fenômenos climáticos ocorrem sempre no final da tarde. Ontem, até queda de granizo foi registrada. O caso mais grave foi em uma escola do São Sebastião, que chegou inclusive a suspender as aulas. No final da tarde dessa quinta-feira, Criciúma e região foram atingidos por uma forte chuva de granizo. Em Criciúma, os bairros mais atingidos foram a Cidade Mineira Velha, Mineira Nova, Progresso, Vila Manaus, Jardim União, São Sebastião e Santa Luzia. Entre casas, empresas, algumas escolas também foram prejudicadas, como esta no bairro São Sebastião. Ontem mesmo, os professores começaram a limpeza da instituição. Nós passamos em todas as salas, mostramos todas as questões que tinham ocorrido, né? Quebras de vidro, as chuvas, as lâmpadas que tinham estourado, né? Com o temporal e depois a gente fez a limpeza, né, da parte de madeira, né, para a gente estar prevenindo que essa madeira tivesse um desgaste maior, né, e deixamos a rede elétrica toda desligada por recomendação do eletricista. Ela é até moradora aqui da comunidade, um eletricista voluntário que quando a gente precisa a gente está sempre... ele está sempre colaborando conosco. Então, depois a gente ficou aqui até um período para ver se não ia acontecer mais nada, né? A gente ficou até as 8 horas para deixar a escola segura. Nesta sexta-feira, as aulas foram suspensas e 550 alunos ficaram sem ir à escola. Como podemos ver neste vídeo que circulou nas redes sociais, as salas foram fortemente atingidas pela água. Hoje, o dia foi de reconstrução. Nós começamos a limpar as salas mais prejudicadas, que são as salas lá de baixo, que é onde a parte que tem a Brasilite, não é laje, né? Nós começamos pela sala de multimídia, que foi a sala que foi mais atingida, né? Então, assim, ó, eu não sei te dizer porque eu não sou técnica de computação, mas a gente perdeu muita coisa ali, tá? Desde DVD, computadores, então a gente tem que depois estar fazendo um orçamento para ver como é que vai ficar isso, né? Começamos pelaquela sala, depois a gente foi para a sala dos pequenos, onde a gente tem uns colchões lá fora secando, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. Foi feita a limpeza das salas, limpeza de carteiras, toda a cozinha foi limpa, toda a parte lá de baixo mesmo, assim, foi bastante... A chuva prejudicou bastante lá embaixo. Todas as vezes que chove, é isso que acontece na escola José Contim Portela, aqui no bairro São Sebastião. Mas tem uma parte que mais preocupa a direção da escola. É a situação de uma parte da rede elétrica que tem mais de 40 anos. Após a construção dessa ala nova aqui, né? Nós temos enfrentado diariamente mais ou menos de 10 a 15 quedas da energia, né? Então, com esse temporal, nossa, ficou muito além, assim, né? Ficou bem mais prejudicado. O que a gente tem feito? A gente arrecada com os pais, né? Faz rifas, a gente faz ações aqui na escola, para a gente estar arrecadando, para a gente estar comprando os equipamentos que a gente precisa, mas porém a gente não consegue usar os equipamentos, né, principalmente usar
neste calorão todo as crianças, né, não tem que ter um conforto, né, um pouquinho mais de atenção, porque assim, eles estão lá em cima, eles estão pingando só, então não tem condições de ligar o ar-condicionado. Conforme a diretora, as aulas retornarão na segunda-feira, caso a parte da rede elétrica esteja totalmente segura e não coloque em risco os alunos e funcionários. Bom, e agora à tarde, a jornalista Clara Fernandes visitou o climatologista Márcio Sônego, que falou sobre os temporais que atingiram a região e também deu uma prévia sobre a previsão do tempo para os próximos dias. O temporal que atingiu Criciúma e cidades vizinhas no final de tarde dessa quinta-feira pegou muita gente de surpresa. A chuva de granizo atingiu pontos isolados, o que, de acordo com o climatologista da EPAGRE, é muito comum nesta época do ano. Criciúma chegou a marcar quase 37 graus, aí tinha muita umidade no ar. Esse calor e a umidade formaram nuvens próximo à serra, as famosas cumulonimbus. Essas nuvens elas foram engrossando, foram se alinhando, formaram uma linha de nuvens, aí vieram da serra em direção a Nova Veneza, Criciúma, e daí então lá pelas 4h30 deu aquela chuva torrencial com granizo e ventos fortes também. Então a gente disse que é uma típica tempestade de verão. O calor, que iniciou no dia 9, deve seguir até pertinho de acabar o mês. A previsão para os próximos dias é uma média de 34 graus. Os próximos dias vão ser quentes ainda, até sábado que vem, até daqui a 8 dias, as temperaturas com 34, 35, 36 graus até mais, especialmente esse final de semana vai ter uns 39. E daí então, nos próximos 3 dias com chuvas à tarde, domingo em diante dificilmente chove à tarde, domingo, segunda e terça. Aí na quarta-feira que vem volta a ter um alto risco de temporais de novo. Apesar dos extremos que tivemos no inverno passado e o calor no final de 2016 e o deste ano, a lavoura em nossa região ainda tem saldo positivo. O clima ajudou com chuva adequada, com temperatura adequada, então as colheitas de pêssego, ameixa e chuva foram muito boas. E agora o pessoal está colhendo arroz, maracujá, banana, então por enquanto está tudo ok, tá? O que pode prejudicar a colheita de arroz nesses próximos dias é granizo com temporal. Aí pode acamar o arroz ou alguma enchente. Mas quanto ao temporal, será que tem como prever o que ocorreu na quinta-feira? O caso de ontem, que é localizado, é coisa de 1 hora no máximo, tá? Assim, olha, vai dar um granizo nesse local. Aí tu tem que acompanhar pelo radar, que eles chamam de nowcast, que é on time, é na hora, tá? Para dizer assim se vai chover ou não, aí tu pode falar isso com um dia de antecedência ou mais, tá? Ou a frente fria chegando, tu pode isso até 15 dias. Agora um temporal que nem o de ontem, aí tem que ser quase na hora que acontece. E o bairro da Juventude abriu as inscrições para quem deseja participar de um dos cursos oferecidos pela instituição. A reportagem é de Clara Fernandes. Se você está pensando em se qualificar profissionalmente este ano, essa é a sua oportunidade. O bairro da Juventude está com as inscrições abertas para os cursos noturnos. São diversas áreas de atuação. O único custo que o aluno vai ter é o material da aula prática. São muitos os cursos que a gente desenvolve no período noturno. Todos nas nossas áreas a gente tem a estrutura compatível, né, de laboratórios e de oficinas. Então, na área de metalurgia, o torneiro mecânico, o fresador mecânico e o soldador mecânico. Nós temos o eletricista predial industrial, padeiro e confeiteiro, cozinheiro industrial. Nós temos também o injeção eletrônica, mecânica de automóveis e também temos a automação elétrica básica e CNC básico, programação. Aberto para adultos, né, maiores de 18 anos, sem limite de idade, também para ambos os sexos, e estando com disponibilidade física para desenvolver tarefas naquelas funções, né? Porque são áreas de metalurgia, de oficina, são necessárias essas capacidades. Estar estudando não é necessário, porque são cursos de qualificação e requalificação. Os cursos são rápidos e a carga horária varia de 80 a 240 horas. Não há uma data específica para o fim das inscrições. As aulas iniciam assim que as turmas estiverem fechadas. Em breve, novos cursos vão estar à disposição da comunidade. E o melhor, totalmente gratuitos. É um curso na área de programação avançada em Java e um curso de pintura, técnicas básicas de pintura na área de móveis e na área de automóveis.
São cursos que vão acontecer aqui no bairro da Juventude e também, esse na parte de pintura, também na empresa, que é a parte prática. A parte de programação é totalmente aqui no bairro que nós temos o laboratório específico. Em tempos onde empresas estão demitindo em massa por conta da crise que atinge o país, é importante que você esteja qualificado para uma possível oportunidade de emprego ou até mesmo estar pronto para crescer dentro do local onde já trabalha. É claro que nesse momento de dificuldades econômicas, as oportunidades são escassas, né? Mas nós temos muitas parcerias com empresas que vêm ao nosso encontro para colocar à disposição algumas vagas e, à medida que essas vagas vão aparecendo, a gente encaminha esses jovens, esses adultos, né, para essas oportunidades. Lembrando que as inscrições podem ser feitas na secretaria da instituição com as cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone 3403-2700. A seguir, após sequência de quedas, dólar volta a subir, porém, situação continua favorável para quem deseja importar ou viajar para o exterior. Entidades organizadas de Criciúma irão avaliar o desempenho do Ideias à frente do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. O Instituto está há um mês dirigindo a instituição. O primeiro mês do Instituto Desenvolvimento, Ensino, Assistência à Saúde, o Ideias à frente do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, será avaliado pela Prefeitura de Criciúma, Conselho Municipal de Saúde, Associação Empresarial de Criciúma e Gerência Regional de Saúde. Na última quinta-feira, a entidade que administra a unidade hospitalar entregou a prestação de contas das ações realizadas desde o dia 6 de janeiro. O parecer das iniciativas do Ideias será analisado pela Comissão de Fiscalização e discutido na próxima terça-feira, às 14h, no próprio Hospital Materno Infantil Santa Catarina. De acordo com a secretária municipal de saúde, Franciele Lazaringava, o Ideias agradou durante as primeiras semanas de trabalho. A entidade de Florianópolis atende os usuários com serviços de internação pediátrica, pronto-socorro e unidade de terapia intensiva, UTI. Firmado pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, o contrato com Ideias estabelece que a administração municipal repasse mensalmente R$ 800 mil aos gestores, mais o valor que é o teto máximo dos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, que chega a R$ 253 mil. O dólar interrompeu a sequência de quedas e subiu 0,6% nesta semana, fechando a cotação a R$ 3,08. Mesmo assim, valendo menos do que R$ 3,10, ele se torna um bom negócio para quem vai importar ou viajar para fora do país. A Janete está com sorte. Tem viagem marcada para os Estados Unidos. Vai estudar lá por 1 mês e meio. Ela aproveitou para comprar dólar mais barato em relação ao real. Você está pensando em usar esse dólar como lá? Acho que mais com o mercado, com comida, ainda mais agora que a gente está meio que em crise, a gente prioriza algumas coisas como comida. Compras assim no exterior, acho que só mais para frente, no final da viagem, essas coisas. Mas por enquanto você teve uma boa notícia essa semana nas vésperas da viagem. Ah, sim, com certeza. Já tinha comprado bastante, mas agora que abaixou um pouco a gente fala, é melhor, sempre bom ter mais. O número de viagens de lazer e de negócios também aumentou nessa agência de turismo de São Paulo. O aumento foi realmente muito maior do que nós esperávamos, porque o dólar abaixou e ele estabilizou. Já que a moeda é usada no mundo todo, outros destinos também ficaram mais baratos. Não utilizamos dólar somente para os Estados Unidos, também para toda a América do Sul, Ásia, África, parte da Europa também é utilizado dólar, então acaba movimentando o mercado mundial do turismo. Essa semana o dólar atingiu o menor valor em 1 ano e meio. Reflexo de uma tendência internacional de desvalorização da moeda americana e também de medidas do governo do Brasil, como estabelecer um limite de gastos públicos. O dólar comercial está custando um pouco mais de R$ 3.
e pensar que há um ano, no comecinho de 2016, estava sendo vendido por R$4. A sinalização de que o governo está ajustando contas também fez o risco país cair pela metade desde o maior patamar em 2015. Este economista afirma que a moeda americana não deve ser usada como investimento, porque é muito volátil, ou seja, pode variar facilmente com crises no Brasil e nos Estados Unidos. Mas para quem vai viajar ou precisa importar algum produto, essa é a hora. Não adianta tentar esperar cair um pouco mais, porque senão vai tentar acertar o alvo muito no centro e fica difícil. É um momento interessante, vai se ter um custo muito mais reduzido em relação a viagens internacionais e para os importadores ajuda também. Quando o assunto é dólar baixo, o outro lado da moeda é a exportação. O produto brasileiro fica desvalorizado. Os exportadores dependem do dólar mais alto, nós temos um problema de competitividade dos produtos brasileiros no exterior e eles acabam se tornando mais competitivos quando o real se desvaloriza, ou seja, quando o dólar sobe. Com este problema, efetivamente, caindo o dólar no Brasil, eles acabam perdendo. Agora o esporte. Ontem o Criciúma venceu o Santo André fora de casa por 1-0 e garantiu vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O gol do tricolor aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Alex Maranhão, de fora da área, arriscou e acabou mandando no cantinho do goleiro Zé Carlos, que nada pôde fazer. Final, Santo André 0, Criciúma 1. Com o resultado, como já falamos, o Criciúma avança para a próxima fase da Copa do Brasil. O próximo adversário do Carvoeiro será a equipe do Altos do Piauí. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 19h30 no estádio Heriberto Wilson. Se o jogo terminar empatado, a disputa será decidida nos pênaltis. Quem vencer está classificado para a próxima fase, a terceira fase da competição. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, Prefeitura de Criciúma promoveu mutirão para contratações de estagiários. A ação ocorreu no ginásio municipal. Depois que foi feito todo esse mutirão, que nós vamos ver se sobrou algumas vagas, nós vamos então fazer essa recontagem na próxima semana para estarmos chamando novos estagiários. Nós temos estagiários que trabalham 20 horas e estagiários que trabalham 30 horas. Então vai depender do tipo de necessidade para que a Secretaria de Educação tem. Trânsito na rua Araranguá foi liberado. Via estava interditada em virtude das obras do canal auxiliar ao rio Criciúma. A ponte sobre a rua Araranguá, ela faz parte da segunda etapa do canal auxiliar do rio Criciúma. Essa segunda etapa inicia na rua Vitório Serafim e vai até a Avenida Centenário, onde encontra com a rua Ângelo Perucchi. É uma obra no valor de aproximadamente 12 milhões de reais, recursos esses do Ministério das Cidades. Foi necessário a ampliação dessa ponte da rua Araranguá porque ela era um gargalo. As águas chegavam ali e sobrava água, por isso passava por cima da via. Portanto, foi necessário a ampliação da seção desta ponte. Terça-feira, a equipe de combate à dengue de Criciúma identificou 2 focos do mosquito Aedes aegypti no bairro Quarta Linha. Foi encontrado em 2 armadilhas, em duas transportadoras aqui na Quarta Linha. A gente coletou as larvas, viu que era Aedes aegypti, a gente veio, trocou a armadilha, certo? Para dar a armadilha positiva a gente guarda, para depois a gente eliminar corretamente. Tá, a gente já mapeou certinho os quarteirões, a gente, quando dá um foco, é aberto um raio de 300 metros. E nesse raio de 300 metros, todos os agentes vão vistoriar casa por casa e os terrenos que abrangem esse raio. Presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma irá promover devolução mensal de verbas repassadas pela Prefeitura. Isso a gente vai estar encaminhando para as comissões pertinentes, até para servir como material de apoio.
Nós nos colocamos à disposição do Observatório Social para qualquer informação que eles não tenham. Ou seja, a Câmara de Vereadores de Criciúma está trabalhando na mais absoluta transparência. Nós não pretendemos, não queremos e não vamos sonegar qualquer tipo de informação. Quarta-feira, incêndio de grandes proporções ocorrido em fábrica de tintas de Criciúma assustou a população da Grande Riumaina. Iniciou aproximadamente às 8h30 da noite, não sabemos a causa. Naquele momento tinham 5 profissionais trabalhando no segundo turno e no momento que eles notaram que estava ocorrendo aquele incêndio, eles evacuaram o prédio seguindo os procedimentos padrões de segurança da nossa empresa. Apesar do incêndio que a gente teve, o nosso sistema de segurança, pela nossa avaliação prévia, ele funcionou de uma forma eficiente, impedindo que o fogo se alastrasse ainda mais, porque eram 3 pavilhões naquele parque fabril e acabou pegando fogo somente no pavilhão, na torre de fabricação, e não chegou aos pavilhões de matéria-primas. Se chegassem lá, o incêndio poderia ter sido muito pior. Caixa Econômica Federal monta a logística para esclarecimento de dúvidas acerca do saque das contas inativas do FGTS. Todas as agências da Caixa de todo o país vão abrir 2 horas mais cedo do que o horário normal, exclusivamente para dar informações sobre dúvidas, cadastrar senhas do cartão cidadão ou acertar algum cadastro em relação às contas que estão sendo liberadas das contas inativas do Fundo de Garantia. E no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, nós vamos abrir 3 agências aqui em Criciúma. A agência do Riumaina, a agência aqui próximo ao estádio e a agência do centro. Quinta-feira, comitiva argentina realiza visita em penitenciárias do sul do estado de Santa Catarina. Nós viemos para ver os projetos que estão sendo desenvolvidos e os modelos de construção e administração. Temos um projeto bem grande, então estamos vendo os modelos de estrutura principalmente. E modelos de tipologias edilícias, sobretudo. Nosotros, desde a parte da direção de obras, nós, do setor de direção de obras do Ministério da Justiça, temos um plano que consideramos ser muito efetivo e muito rápido. Portanto, estamos avaliando as alternativas para a construção destes prédios. E modelos para levá-lo a cabo. Clientes do Banco do Brasil enfrentam problemas com o fechamento de agências da instituição na região. As últimas 2 são essas 2 agora, da Próspera e da Isara. Da Próspera não tivemos problema. E o problema está na Isara. Então, está incorporando por causa das 2 agências no município. Então, segundo estudos do banco, o município que não comporta as 2 agências, eles fecham. Essa é a razão do que o banco nos diz por que está fechando. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom final de semana e não esqueça, hein? Amanhã, no início da madrugada de sábado para domingo, atrase o seu relógio em 1 hora, pois terminará o horário brasileiro de verão. Até segunda-feira. Boa noite.